Jó, capítulo 41. E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele, e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei.
capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. E morreu bem velho. Sabedoria, capítulo 14. Outro que se dispõe a navegar,
Ao começar a viagem por ondas impetuosas, invoca um pedaço de lenha mais frágil do que o lenho que o transporta. A este, a cobiça de ganhar inventou e o artesão com sua habilidade o fabricou. Mas é a tua providência, ó Pai, que segura o leme, porque até no mar abriste caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. Assim mostras que és poderoso para salvar de tudo, mesmo se alguém se meta no mar sem perícia. Tu, porém, queres que as obras da tua sabedoria não sejam vãs. Por isso, as pessoas entregam as suas vidas a um lenho insignificante e, mesmo atravessando as ondas numa balsa, conseguem salvar-se. Também no princípio, quando pereceram os soberbos gigantes, refugiando-se à esperança do orbe terrestre numa balsa, esta preservou para o mundo a semente da vida, sendo pilotada pela tua mão. Bendito é, pois, o lenho pelo qual vem a justiça. Maldito, porém, aquilo que é feito por mãos humanas e aquele que o fez, este porque o fabricou, e aquilo porque, sendo corruptível, foi chamado Deus. Dessa forma são odiosos para Deus tanto o ímpio como a sua impiedade. Por isso, tanto aquilo que foi feito como aquele que o fez serão atormentados. Assim, também para os ídolos das nações haverá julgamento, porque, entre as criaturas de Deus, transformaram-se em abominação e em tentação para as pessoas, em armadilha para os pés dos insensatos. Pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos e a sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Pela vanglória das pessoas, é que essas coisas foram introduzidas no mundo, e por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo com o luto amargo, manda fazer a imagem do filho que lhe fora prematuramente arrebatado. A seguir começa a cultuar como a um deus, aquele que então havia falecido como simples mortal, e transmite a seus dependentes cerimônias e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se para ser observado como lei e por ordem dos soberanos, começa-se a cultuar suas imagens. Como as pessoas não podiam honrá-lo em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram presente a sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei a quem desejavam honrar. Podiam assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente. Para o incremento desse culto, a exímia diligência do artista impeliu também os que não o conheciam, porque, desejando talvez agradar aquele que o havia contratado, o artista esmerou-se com sua arte por dar à imagem a melhor aparência possível. E uma multidão de pessoas, seduzidas pela beleza da obra, agora consideram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é a ilusão da vida humana. Levados, quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis, os homens deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Além disso, não bastou terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda vivendo no grande conflito da sua ignorância, chamam de paz a tantos e tão grandes males. Porque, ou sacrificando os próprios filhos, ou fazendo sacrifícios obscuros, ou entregando-se vigílias cheias de loucuras, de ritos estranhos, já não conservam puros nem a vida nem o casamento. Mas um mata o outro a traição, ou o ultraja com o adultério. E tudo está interligado: sangue e homicídio, furto e mentira, corrupção e infidelidade, perturbação e perjúrio, inversão de valores, esquecimento dos benefícios, corrupção das almas, perversão sexual, desordem nos casamentos, adultério e falta de pudor. Pois o culto dos ídolos inomináveis é o princípio, a causa e o fim de todo o mal. Enquanto se divertem, praticam loucuras ou vaticinam falsidades, ou vivem na injustiça,
e perjuram com leviandade, porque acreditam em ídolos inanimados. Esperam não serem prejudicados ao jurarem falso. Ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus reverenciando os ídolos, e com malícia juraram falso, desprezando a santidade. Pois não é o poder daqueles por quem juraram, mas a pena devida aos pecadores que perseguem sempre a transgressão dos injustos. O Evangelho de João. Capítulo 1. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a Palavra estava com Deus. Por meio da Palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A Palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A Palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a Palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A Palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus.
Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou. Você é o profeta que estamos esperando? Não! Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que você batiza? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Rabi. Rabi quer dizer mestre. Onde é que o senhor mora? Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo.
Então André levou seu irmão a Jesus. O mestre olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o senhor me conhece? Antes que Filipe o chamasse, eu já tinha visto você sentada debaixo daquela figueira. Mestre, o senhor é o Filho de Deus. O senhor é o Rei de Israel. Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Salmo 62. Salmo de Davi ao regente do coro, para confissão. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir. Dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência,
nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz.